Quem não é visto não é lembrado. A palavra reputação nunca esteve tão em voga. A pandemia da Covid popularizou o termo que, diferente do que muitos pensam, se refere também a marcas e não apenas às pessoas. Mas afinal, o que é isso? A reputação de marcas é a forma como as pessoas enxergam, percebem a marca. É o conceito que cada um estabelece sobre o produto X ou Y. É sobre como os outros te veem e como vão falar de você. Há décadas, as marcas se preocupam, ou pelo menos deveriam se preocupar com isso. Afinal, parte do sucesso de uma empresa passa pela percepção que clientes, fornecedores, colaboradores, imprensa, influenciadores digitais e até concorrentes têm sobre ela. Estima-se que 35% do valor de mercado seja decorrente da reputação de uma marca. O programa de hoje recebe o publicitário e CEO da agência Soul, que há anos trabalha na construção de marcas e reputação de empresas, além de ser um ativista político, líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS. Eu converso com Álvaro Carvalho. Olá, Álvaro, bem-vindo e muito obrigada pela entrevista e por compartilhar conosco o mundo da publicidade e propaganda. Bom dia, obrigado você, Laura. Para mim é uma honra estar aqui, um privilégio esse convite. Álvaro, antes de nós começarmos a entrevista em si, mata a minha curiosidade. Eu soube que você é aficionado pelo número 4 e torcedor de um time que não ousa mencionar no momento. Conta para nós que time é esse e por que o número 4? Hoje eu já consigo mencionar, já posso mencionar, eu sou flamenguista. Teve uma mudança aí, mas o número 4 eu tenho depois de muito tempo eu descobri que ele me persegue, eu acabei aceitando ele de bom grado. Eu nasci no dia 15/4, uma quarta-feira, às 4 da manhã, e na minha família a gente sofre de uma certa falta de criatividade nos nomes, né? Eu sou o quarto Álvaro de Carvalho, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, e eu comecei a reparar que o 4 vinha muito, era a lista de chamado, era o número 4, eu joguei vôlei no tempo do número 4, eu era o mais novo, eu ganhei a última camisa que tinha, fomos campeões numa quarta-feira, a minha esposa nasceu no dia 4, é a quarta filha, o nome tem 4 letras e por aí vai. Então assim, eu fui me encontrando no meio desse número 4 na minha vida, e aí eu comecei a aceitar. Então a placa do meu carro é 4.000, meu celular é 4.000, meu ramal na empresa é 4.004. Então eu tô levando. E aí teve uma curiosidade, né? Meu filho ia nascer, começou ali no dia 4 de dezembro. E eu feliz da vida que meu filho ia nascer no dia 4, e dia 4 de dezembro é o Dia Internacional da Propaganda ainda, né? Falei, poxa, olha só que privilégio para mim. E aí começa a empurrar, meu filho nasce na manhã do dia 5, né? E aí eu já ia colocar o nome dele de Álvaro de Carvalho também, ou seja, ele seria o 5º. Então, aí depois eu descobri. O nome dele também era Álvaro. O 5 é o dele, eu tive que me contentar. Na verdade, então é o 4 que te persegue, não você que persegue o 4. Depois essa relação virou uma perseguição mútua, né? O amor passou a ser correspondido. Ele me perseguia e eu comecei a perseguir ele agora. Álvaro, você é carioca e fincou aqui em Mato Grosso a bandeira da publicidade no mercado da comunicação. Mas hoje você tem clientes como o Grupo Amage, a Land Rover, o Grupo São Bernardo e é uma das agências recordistas em prêmios no estado. Qual foi o motivo que fez você vir para cá e não sair mais? Você comeu a cabeça de pacu? Conta pra gente um pouquinho da sua história. E outras coisas mais, porque eu engordei uns 20 quilos desde que eu vim para cá, né? Eu vou completar 22 anos já aqui, e eu era bem jovem, assim, na época, tinha 16 anos, mercado no Rio de publicidade passava por um momento não muito bom, e São Paulo, que já era a meca da publicidade brasileira, né, não me agradava mais tanto. Não é que me agradava mais tanto, não era um lugar que eu queria ir viver. É uma cidade que eu adoro, tenho muita relação até hoje lá, mas eu não tinha uma vontade maior de viver por vários motivos. E aí eu já tinha vindo a Cuiabá algumas vezes, eu tenho uma tia que veio para cá muito cedo, constituiu sua família aqui. Meu pai
tinha vindo logo depois. Aí um dia vendo aquele Guia do Estudante da Abril, isso não é coisa da sua época lá, isso é coisa... A gente olhava para ver os vestibulares, as faculdades e tal, e tinha um relato das profissões e das economias regionais brasileiras, né? E lá já apontava Mato Grosso como a economia que mais crescia há 10 anos e a que tinha as melhores perspectivas de crescimento. Então, eu sou filho único, né? Morava com a minha mãe. Falei para minha mãe o seguinte: eu estou indo embora para Mato Grosso. Minha mãe é pequenininha, ela deu um pulo 3 vezes maior do que ela, né? E falou: não vai. Eu falei: eu vou. Entrei no ônibus e vim embora. E já são 22 anos que eu estou aqui. Álvaro, você é CEO de uma das maiores agências aqui do estado de Mato Grosso e também um dos profissionais mais premiados e influentes da sua geração na área da comunicação. O que é que te encanta tanto na área da publicidade? Tudo, sabe? É difícil achar um ponto que me desagrade. Eu tenho uma relação com isso desde muito pequeno, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre escrevi muito. Eu acho que a publicidade meio que me escolheu, foi um chamado, né? E tem uma história interessante que minha mãe conta, que quando eu era bem novinho, né, aqueles trabalhos de escola, Dia das Mães, né, a gente fazia aquele cartão para a mãe, né, na escola, todo mundo faz até hoje, Dia dos Pais eu recebi, meu filho fez um desenho para mim, né, e aí minha mãe contava que o meu era o desenho mais legal, tinha a melhor ideia, mas tinha uma diferença, os outros alunos davam para a mãe e eu vendia o meu para mim. E aí não tinha jeito, ou seja, tinha esse perfil publicitário desde pequeno, né? Voltado muito para esse desenvolvimento da arte, da comunicação e do negócio, e fazer isso uma ferramenta de negócio. Eu estava checando o seu site e a palavra soul, né, significa alma em inglês. Se a propaganda é a alma do negócio, então propaganda é soul? Qual é o processo criativo do Álvaro Carvalho? É meio isso mesmo, é um pouco de alma, né? Mas assim, tem uma definição do Roberto Mena Barreto, que foi um grande criativo brasileiro, um redator assim, da época áurea da propaganda. Ele escreveu um livro chamado Criatividade de Propaganda. Ele tem uma definição que eu acho muito boa e acho que reflete um pouco do meu processo. Ele fala que o ser criativo é aquele que busca muita informação de diferentes tipos, né, de diferentes origens, o máximo de informação que consegue e depois consegue organizá-las de uma forma muito rápida, eficiente, para determinada encomenda, para atingir um objetivo. Eu acho que o meu processo é um pouco assim. Eu sou um pouco faminto por absorver informações, para aprender coisas novas, né? E tem um grande amigo que trabalhou comigo muitos anos, o Vitor, ele falava que tinha um mar de conhecimento, né? Tudo bem que tem um palmo de profundidade, mas é um mar de conhecimento. Então a gente está sempre buscando ampliar isso para ter cada vez mais recursos para o processo criativo. Investir no sonho de viver daquilo que se gosta de fazer por meio da criação de uma empresa, né, por exemplo, é uma tarefa bastante complicada, muito mais do que aparenta. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o SEBRAE, 1 em cada 4 empreendimentos ele fecha as portas após 2 anos no mercado. O índice, claro, que pode ser um banho de água fria para algumas pessoas que até têm boas ideias e disposição, mas que, se não forem perseverantes, elas vão esmorecer aos primeiros obstáculos. A gente olha, você acabou de dizer, 22 anos aqui em Mato Grosso, uma das maiores agências premiadas, mas provavelmente você deve ter enfrentado bastante obstáculos para chegar onde você está. Como é que foi o seu caminho na área profissional? Foi um bom caminho. Naturalmente, acho que todo empreendedor, principalmente no Brasil, acaba sofrendo muito, né? A gente, infelizmente, tem um Estado, quando eu falo Estado, eu falo de todos os entes, né, federação, todos os entes da federação, né, governo federal, estadual, municipal, que atrapalham não só o cidadão, mas principalmente as empresas, os geradores de riqueza, né. Então a gente acabou passando por poucas e boas, né, uma carga tributária muito alta, enfim, mas a gente começou muito cedo, muito pequeno, né.
essa operação começou inicialmente até na minha casa, mas agora, 4 de outubro, inclusive, são 17 anos de Sol, né? Então a gente vem conseguindo manter uma linearidade de crescimento, a gente conseguiu exportar a criatividade mato-grossense para o resto do Brasil, que era algo até então não muito comum para o nosso mercado, né? O mercado mato-grossense ele sempre foi um consumidor de serviços intelectuais de outros estados, né? E a gente acabou conseguindo não só vender os nossos trabalhos, né, oferecer os nossos préstimos aqui no estado de Mato Grosso, mas também para outros estados. Hoje a gente atende grandes marcas que estão sediadas em outros estados a partir da criatividade mato-grossense, feita por profissionais mato-grossenses, e isso é algo que nos dá muito orgulho. Mas foram muitos momentos assim em que a tsunami bateu e a gente segurou no peito, né? Mas uma coisa importante você não pode confundir a atuação de uma sacoleira com dono de loja, né? Normalmente as pessoas fazem essa transição muito rápida, né? Ela quer, só que ela não se prepara para isso. Tanto que eu foquei o meu desenvolvimento em competências e habilidades de gestão, né? O publicitário faz publicidade, o médico faz medicina, o gestor administra. E foi importante reconhecer essas competências para conseguir desenvolver essas habilidades. Então, esse foco no desenvolvimento de processos, em gestão pura, gestão de pessoas, captação, gestão de equipes, né, captação de talentos, a manutenção desses talentos, eu acho que foi a chave desse sucesso, desse processo, que até agora, né, na verdade, vem sendo saudável, e a gente trabalha para que ele continue sustentável e contínuo. Uma coisa que aconteceu nesse processo, que a gente focou tanto nas competências de gestão, que a gente trouxe isso tanto para a nossa atividade publicitária, que não era algo comum nas agências, né? As agências eram muito focadas só na parte criativa, e a gente manteve e conseguiu ter um bom desempenho na área criativa, mas a gente, acima de tudo, trouxe um ambiente mais completo empresarial para a realidade da agência. A gente desenvolveu software, a gente desenvolveu processos que hoje são utilizados por agências no Brasil inteiro. O sistema, por exemplo, que a gente participou do desenvolvimento, que é um ERP que administra agências, ele se tornou o maior da América Latina, e tudo isso partiu, ou boa parte disso, partiu de um desenvolvimento, de um pensamento empresarial com boas práticas de gestão nativas aqui de Mato Grosso. Chegou a hora de um rápido intervalo comercial. Eu já volto com o sócio, fundador e atual diretor das empresas Sou Propaganda, Álvaro Carvalho. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o responsável por algumas das mais importantes marcas do mercado empresarial brasileiro, o publicitário Álvaro Carvalho. Álvaro, eu vi no seu LinkedIn, e por favor me corrija se eu estiver errada, que você estudou MBA na FGV de São Paulo e também é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ABAP. Como você, que representa a ABAP, tem encarado esse novo normal que as agências têm que enfrentar? Bom, sobre a formação acadêmica, foi aqui em Cuiabá, num curso ministrado aqui, e foram outros também, e desde 2018 eu tive a oportunidade de começar a frequentar alguns cursos de formação, inclusive fora, e isso é sempre muito importante para qualquer profissional, né? Esse aprendizado contínuo e essa troca de experiências, né? Em relação à ABAP, eu tive a missão, né, e o privilégio de ser um dos fundadores da ABAP em Mato Grosso. A ABAP é a maior instituição de comunicação da América Latina, ela foi fundada em 1949, eu não estava naquela fundação, eu estava quando ela veio para Mato Grosso, então ela está com 72 anos, e é uma instituição muito representativa na comunicação, e ela tem boas relações e é bem vista, né, como um player assim, ativo
nas boas práticas desse mercado no mundo inteiro. Desde 2017 ela existe formalmente em Mato Grosso, a gente já fazia parte desde antes, e a gente conseguiu participar, colocar Mato Grosso pela primeira vez nesses 70 anos de ABAP na mesa em decisões importantes para o nosso mercado e em missões importantes também no nosso mercado. Então a gente participou do lançamento do primeiro modelo de compliance para uma classe econômica do Brasil, que nós lançamos, curiosamente, também aqui em Mato Grosso. Nós tivemos um lançamento aqui junto com o Tribunal de Contas, foi um momento fantástico, o guia de boas práticas em licitações, sem contar a defesa de um modelo, que é um modelo livre, que é um modelo feito por anunciantes, por veículos, por agências, de forma livre, de forma muito inteligente, de forma organizada, que virou referência para o mundo inteiro, e a gente trabalha para disseminar essa cultura, para que esse modelo seja cada vez mais saudável, para que esse modelo seja sustentável para todos os entes. Principalmente porque a gente vive um momento difícil, uma mudança do padrão muito grande, uma entrada muito grande de veículos, com o advento dos meios digitais, e há essa divisão da atenção do público, que está cada vez mais multitelando, ele está cada vez mais se dividindo e cada vez mais consumindo esse tipo de informação produzido pela mídia, então a gente tem aumentos no tempo de exposição à TV, por exemplo, em horas por dia no Brasil. A gente tem um número muito maior de pessoas, por incrível que pareça, consumindo esses produtos, em todas as frentes, seja no celular, nos milhões de canais possíveis aí que as pessoas têm hoje. A propaganda brasileira, ela é reconhecida internacionalmente pela qualidade e também, como você acabou de dizer, pelo modelo de negócio livre e independente. Nos últimos 4 anos, a propaganda mato-grossense, ela cresceu, acho que cerca de 40%, e fortaleceu sua posição, conquistando importantes premiações no Brasil e no exterior, algo inédito, como você mesmo disse, na história aqui da atividade do Estado. Como é que anda o mercado aqui em Mato Grosso? Quais são os maiores desafios, os pontos fortes? Acho que o mercado vai bem, Mato Grosso é um estado muito próspero, essa cultura do trabalho que foi instaurada aqui há muito tempo, ela faz muito bem para o setor econômico, para quem quer, de fato, trabalhar. Naturalmente, essas pessoas precisam ter valores, precisam ter o que entregar, o que devolver para esse mercado, e esse mercado vai compensar isso de forma muito boa. Sobre a nossa propaganda brasileira, que você citou muito bem, há mais de 20 anos nós estamos entre os 3 países mais criativos do mundo na publicidade, e a gente tem alguns recordes interessantes. A publicidade de Mato Grosso, por exemplo, no Prêmio Profissionais do Ano, nos últimos 6 anos ou mais, nós somos vitoriosos na categoria Leste-Oeste. O que isso significa? A categoria Leste-Oeste é praticamente todo o Brasil, contando Minas Gerais, Distrito Federal, ela exclui ali o Sudeste, o Sul, o Nordeste, mas todo o resto está dentro dessa... O Sudeste, quando eu falo, é São Paulo, que é um mercado mais diferentão, mais forte, maior, mas a segunda maior economia brasileira, que é Minas Gerais, por exemplo, está na mesma categoria que Mato Grosso. E a gente vem vencendo criativamente. Quando eu falo a gente, eu falo agências de Mato Grosso, não especificamente a Soul, nos últimos 6 ou 7 anos. Eu tive a oportunidade de ser jurado desse prêmio por 6 vezes, entre outros importantes. Mato Grosso não figurava antes. Então, criativamente, a gente vem muito bem há muitos anos, a gente vem mantendo essa média brasileira fora. Agora a gente tem uma outra qualidade que é muito interessante, que a gente consegue fazer isso tudo com os menores investimentos que o mercado já viu. E esse é o ponto de equilíbrio, A propaganda, ela não é arte pura, ela é um investimento, ela é uma ferramenta de negócio. E todo investimento, para ser bom, a gente precisa ter o melhor resultado possível, com o menor investimento possível. E esse talento a publicidade mato-grossense tem de cabo a rabo. São várias agências, são muitos profissionais, é uma cultura publicitária do Estado. Consegui tirar leite de pedra
e entregar trabalhos assim geniais, trabalhos fantásticos, ou muito bons a partir do recurso que é disponibilizado para a publicidade local. Sobre os desafios do nosso mercado na atualidade, a gente passa por um problema, uma escassez de mão de obra muito grande. A gente tem boa mão de obra, mas a qualificação dessa mão de obra ela não está tão satisfatória, visto que a publicidade não consegue mais atrair tantos talentos quanto atraía 20 anos atrás, por exemplo. Então hoje, por outro lado, né, para quem já está no mercado oferecendo, isso é até bom, porque a lei da oferta e da procura, né, então a oferta ela tá deficitária, a procura cada vez maior, então isso faz subir o preço, né, isso faz subir a remuneração da publicidade no Estado. E esse é o lado bom para nós do mercado. Mas hoje a gente passa, de fato, por um desafio que é a qualidade da mão de obra, não só dentro das agências, mas a qualidade da mão de obra na comunicação como total, especialmente dentro das empresas, né? Porque as empresas começaram a fisgar muitos profissionais de agência, e a função da agência e a função do departamento de comunicação da empresa são funções muito diferentes. E aí esse profissional não tem a referência do que é ser um gestor de comunicação, e o único recurso que ele tem é tentar montar uma mini agência dentro da empresa, bom, isso aí o mercado já provou, por A mais B, matematicamente, que não é inteligente, né, que não estabelece uma boa relação com os benefícios, e principalmente não consegue extrair as melhores mentes criativas, ou das melhores mentes criativas, as soluções assim, que o mercado mundialmente resolveu compartilhar, né? Mas o nosso mercado mato-grossense, ele, principalmente do ponto de vista da comunicação empresarial, acho que ele está trilhando um caminho, por hora, perigoso ou com uma visão um pouco turva, né? Sendo que você tem grandes e boas agências, você tem grandes e excelentes profissionais criativos e estratégicos que podem ser compartilhados por mais marcas. É interessante isso que você falou, porque uma das perguntas que eu fiz, eu conversei ontem com o Timo da Liolara, e eu perguntei para ele como conquistar bons talentos hoje nesse mercado tão concorrido, fisgar, a agência conseguir fisgar, e também como fazer propaganda com poucos recursos hoje em dia, já que a gente estava acostumado com aquelas megas campanhas, hoje o recurso diminuiu, e esse era um dos desafios para as campanhas, né, para as agências de hoje em dia. Mas vamos falar de prêmio. A Soul é uma das recordistas em prêmios no estado, ganhando seu primeiro com apenas um mês de existência. Em seguida veio o Grand Prix, né, mais rápido de Mato Grosso, e não parou mais com as conquistas. Dentre as principais, 2 indicações também de profissionais do ano, uma vitória no Prêmio Colunista, uma vitória no Prêmio Aberge e 2 conquistas internacionais. E eu também vi que você já tem 106 premiações. Então eu pergunto, o que é mais importante, criatividade ou dinheiro? Eu acho que os dois são meios, né? Os dois são muito importantes, mas eles são meios, e isso eu demorei um pouquinho até para descobrir. Primeiro eu comecei a trocar a criatividade por dinheiro, né? E aí depois o que fazer com esse dinheiro, né? Acho que cada um tem um objetivo de vida, cada um tem um conceito do que é felicidade, né? Cada um é feliz de uma forma diferente. Essa diversidade ela precisa ser respeitada, né? O indivíduo, né? Ele precisa ser maior do que tudo. E o que eu aprendi é que dinheiro é meio, né? Dinheiro é importante, né? No nosso modelo de sociedade traz muita coisa boa, mas não é tudo. Então, nessa tua pergunta, com base nisso, eu vou te responder que criatividade é mais importante, né? Porque, apesar de reconhecer a importância do dinheiro, embora ambos sejam meios, como eu disse antes, eu acho que a criatividade é algo... eu costumo dizer que acho que é algo divino até, sabe? Até quando você senta e começa a ter uma conversa com uma pessoa criativa, aquilo que ela traz na conversa, aquilo que ela traz para a vida da gente, o olhar que ela traz, pega um arquiteto criativo e coloca num apartamento de 50 metros quadrados para você ver o que ele faz. Coloca ele numa salinha onde você está começando um negócio e você vai ver o que aquela mente criativa desse arquiteto vai propiciar.
Um médico criativo, ele inventa um novo método de tratamento, ele inventa a cura, né? A criatividade é muito importante. A criatividade traz beleza para a nossa vida, né? A criatividade traz o que não é óbvio, ela traz o que nos surpreende, né? A missão da SOA é inspirar pessoas por isso, né? Se o nosso trabalho não conseguir te arrancar uma boa inspirada, né, e essa inspirada faz o teu cérebro, na hora que esse oxigênio chega no cérebro, né, ele começa a colocar endorfina, dopamina, ele te dá uma sensação de bem-estar, né? A criatividade é a melhor droga natural que existe, e ela é imbatível, ela faz as vidas serem mais belas, mais coloridas, mais alegres, e acho que esse é o nosso acho que é o grande dom, né? E a criatividade todo mundo exerce, não só as pessoas que trabalham em negócios criativos, né? Acho que o grande talento do ser humano é ser criativo, conseguir pensar, né? Aqui a gente brinca, a gente fala, não, penso, logo existo. Não, eu penso criativamente, existo da forma correta. Então acho que isso é a nossa missão, é deixar algo, né? Criar algo, a construção desse legado. Então a criatividade, sem dúvida, vai estar acima disso tudo, e quando ela for de fato eficiente, e se você quiser transformá-la num negócio, o dinheiro vem a reboque. Já que você falou na Soul, né? A Soul é uma agência que tem uma linha editorial extremamente moderna, clean e realmente muito profissional. O processo de construção de uma marca, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que é o processo de construção de uma marca e também como é que se construi a reputação de uma marca e quão importante e fundamental é todo esse processo para o sucesso de uma empresa. A gente tem uma literatura e muito conhecimento sobre branding, né, que seria esse trabalho de construção de marcas, né? Mas eu gosto de simplificar isso para as pessoas com quem a gente trata sobre esse assunto, e isso nos levou a construir 7 das marcas das 10 maiores empresas mato-grossenses pelo ranking da Exame, e muitas outras, né, também nos dão muito orgulho. A marca, ela precisa, o grande objetivo dela é diferenciar essa empresa. E principalmente a reputação desse negócio é construída pelo próprio negócio. A marca, ela só vai identificar, ela vai criar um signo, um sinal entre o cérebro, aquilo que ele reconhece sobre aquele negócio, e o que esse negócio de fato executa, representa. Vou tentar trazer para um exemplo mais básico, né? Quando o McDonald's, quando começou lá atrás, você não sabia o que era McDonald's, eu não sabia o que era McDonald's. Então, alguma comunicação, de alguma forma, seja uma pessoa ou uma propaganda, ela nos fez um convite, ela nos fez uma promessa. Aqui, ó, esse McDonald's, ela vende um hambúrguer rápido, gostoso, vem aqui. Então, você foi lá. Aquele Mzinho com esse nome não significavam absolutamente nada para você. E o ideal, quando você constrói uma marca, é que tanto o nome quanto o símbolo, eles sejam diferentes. Você já vai entender ali na frente, porque o objetivo dele é te remeter a algo exclusivo, e se teu cérebro confunde isso com algo parecido, você cria um ruído, você vai para outro destino e não para a marca. Então você foi lá no McDonald's, gostou, se surpreendeu, a experiência foi boa. Toda vez que o teu cérebro vê novamente aquela marca, ou que ele ouvir aquela marca, aquele nome, o mecanismo de lembrança do teu cérebro vai trazer para você o resultado daquela experiência. Foi positiva, ele vai trazer sensações positivas e vai te gerar o interesse, e se houver necessidade, de voltar a consumir o produto ou serviço daquela empresa. Agora vamos pensar o inverso. Você foi lá e o atendimento foi ruim, o produto não atendeu às suas expectativas. Então, toda vez que você vê de novo aquele símbolo, que você ouvir aquele nome, o teu cérebro vai fazer associações com coisas negativas, com sensações ruins, vai ser uma lembrança não muito boa, você não vai ter a vontade de consumir. Então, o objetivo da marca é muito simples, é te diferenciar, né?
você conhece outros Álvaros, né? Apesar de não ser um nome tão comum assim, mas se alguém chega para você agora e fala assim, Laura, o Álvaro está aí, o teu cérebro vai fazer uma confusão. Que Álvaro? Eu conheço 10, né? E ele ainda vai cogitar uma 11ª possibilidade. Pode ser algum que eu nem conheça, né? Agora, se eu tivesse um nome só meu, você já ia fazer associação direta. Então aí a gente está falando de nome, que também é um elemento importante da marca. Mas visualmente, por que a gente faz o símbolo? Porque a nossa capacidade de identificar elementos visuais é muito maior do que a auditiva. Fonemas, nós vamos ter mais ou menos uns 200, se a gente contar todas as línguas do mundo, a gente vai ter um potencial humano em promover em mais ou menos 200 fonemas. As combinações disso dão as palavras. Agora, visualmente, é um número incontável, são bilhões de formas diferentes que a gente consegue formar a partir de elementos visuais. Então, voltando no exemplo da secretária falando, o Álvaro está aí, se ela entra, não fala nada e te mostra uma foto minha e você já me conhece, você vai dizer, poxa, o Álvaro está aí, ou seja, o teu cérebro, através da visão, vai fazer uma associação muito rápida e vai conseguir me diferenciar das outras pessoas que você conhece. Agora, se eu tenho um irmão gêmeo, vem as duas fotos ali, pronto, gerou a confusão de novo. Por isso que a marca precisa ser original. O objetivo dela, a marca é um elemento de lembrança, e o grande objetivo dela é te diferenciar no meio ao qual você compete. E nós temos grandes marcas que a gente vê o símbolo, né, e já associa o M da Mercedes, é o Jaguar, é aquela que fala, nossa, aqui tem. Mas falando em marcas, Álvaro, as marcas, infelizmente, também morrem. Há casos exemplares disso, como a Olivetti, líder de máquinas de escrever dos anos 90, e a famosa Kodak de filmes, né, revelação em máquinas fotográficas. Ambas morreram. É possível que uma marca deixe de ser relevante? Eu queria que você explicasse para os telespectadores por que as marcas morrem. Nesse mundo de hoje, que tudo é muito raso, muito rápido, né? O que se pode fazer para evitar a morte de uma marca? A marca morre, mas nesses dois casos que você lembrou, da Olivetti, da Kodak, a marca não morreu. Quem morreu foi a empresa, né? E isso é importante a gente separar. Olha que interessante, as empresas deixam de existir por N problemas, mercado, consumo, má gestão, enfim, por muitos motivos, mas as marcas ainda existem. Tem um grande número de pessoas ainda associam a Olivetti, a Kodak, muitos valores que essas marcas têm. Sobre a morte das marcas, aí, de fato, é o esquecimento, né? A marca morre quando você deixa de se comunicar. E deixar de se comunicar não é só parar de anunciar, é parar de se relacionar com as pessoas, com o mercado, né? Aí as pessoas esquecem. Tem uma máxima que a gente usa muito na propaganda e é uma verdade pura, que quem não é visto não é lembrado, né? Então você entra no esquecimento. O cérebro das pessoas funciona assim. Hoje a gente tem um termo que a gente usa muito no nosso mercado, que a gente fala em neuromarketing, né? Que nada mais é do que o estudo das relações cerebrais, né? A neurolinguística, enfim, a neurociência como um todo, porque a propaganda, a boa propaganda, ela estimula muitas áreas do cérebro, ela estimula alguns trabalhos que são necessários para o convencimento, para a persuasão, para criar alguns ambientes, algumas sensações muito positivas, ou, enfim, as sensações necessárias para que a mensagem chegue, né? Então, assim, o nosso estudo é muito em cima de comportamento. O bom publicitário é aquele que entende muito de comportamento humano e que tem o talento de direcionar um pouco esse comportamento, persuadir, de influenciar esse comportamento. E logo a marca, como eu disse, é o reconhecimento, é a lembrança de boas experiências, é a previsibilidade da qualidade ou da entrega, né? E isso, naturalmente, gera conveniência para o consumidor, né? Há previsibilidade até de inovação. Há marcas que a gente já espera que elas inovem, né? Então isso é muito interessante. A marca, ela representa, ela só é um símbolo de um comportamento. Tanto vale para uma pessoa, vale para um profissional, vale para uma empresa, vale para um produto, né? Agora, quando você tem uma empresa ativa, uma empresa fiel aos valores, uma empresa que é relevante para o mercado,
e se comunica da forma adequada, a marca não morre jamais. Tanto que a gente passa por gerações com grandes marcas aí, você citou várias delas, que tem muito mais de 100 anos, 200 anos, e a gente continua consumindo, a gente continua satisfeito, porque os produtos vão mudando, mas os valores da marca continuam presentes naqueles produtos. Eu queria que você citasse duas marcas ou duas propagandas que você participou, que você falou, e você, né, tem orgulho. Eu sei que você deve ter feito várias, é difícil de escolher, mas duas que você pode aqui citar para a gente, e uma pelo menos de alguma outra agência que fala, nossa, por que eu não tive essa ideia antes? Ah, são muitas, assim. Eu nem sei te dizer hoje, Laura, quantas propagandas eu já criei, quantos anúncios, né, quantas marcas, e quantas eu participo, porque já há um bom tempo eu sou mais executivo da propaganda do que criativo, né? Eu participo ativamente de várias campanhas, mas deixa eu tentar lembrar recentemente aqui. Tem duas, o que eu participei mais como executivo, assim, mas estava muito ativo no processo, que a gente foi contratado para fazer um processo de transição para integrar o segurança, logo quando a Souza Lima assumiu, e a gente tinha uma meta de aumentar muito o número de vigilância domiciliar, né, essa eletrônica nas casas, e estava bem pertinho. No final do ano a gente fez um comercial, junto estava o Júnior, estava o Felipe, o Aureliano, nosso diretor de criação, o Asbel, uma turma muito boa criando, e acho que esse foi meu maior talento ao longo da vida, foi saber integrar, saber cavar oportunidades com profissionais muito talentosos, muito melhores que eu. Mas a gente fez um filme chamado Papai Noel, que foi um sucesso a campanha inteira, mas era a época de Natal, aqueles filmes de Natal todos muito bonitinhos, né, da família, aquela coisa. Então, ou seja, criou-se o padrão, a ordinariedade, e a gente quebrou isso. A gente fez um filme com o menininho esperando o Papai Noel. No dia 24 à noite ele dormia ansioso, no dia 25 ele acordava e não tinha o presente embaixo da árvore, ele ficava extremamente decepcionado, e aí fazia um corte a câmera lá fora, a cerca elétrica assim, vigiado pela Integral Segurança, e vinha assim, desculpa Papai Noel, mas aqui ninguém entra. E aí esse foi foi uma quebra assim, muito grande, foi muito polêmico e deu um resultado fantástico para a empresa, e tanto que é a maior operadora de segurança aqui no nosso estado. E teve uma outra que foi uma oportunidade. Nós somos, nesses 17 anos, a gente sempre foi muito focado na iniciativa privada, né? E a gente acabou até desenvolvendo alguns talentos e alguns conhecimentos, principalmente para o mercado do agro, e a gente virou uma referência de comunicação no agro. Mas a gente teve a oportunidade de fazer alguns materiais para iniciativa pública, e a gente fez materiais de utilidade pública, o que não era tão comum antigamente na iniciativa pública. E a gente teve uma das oportunidades de trabalhar com o secretário Rogério Galo, da atual gestão, que é um cara inteligentíssimo, né? E foi pela primeira, a gente nem esperava tanto, mas ele nos chamou para criar uma campanha para promover o Nota MT, porque as pessoas não dão o CPF na nota, o Estado não consegue fazer o caminho, e isso gera muita sonegação. O que é a sonegação?
é uns pagando o que os outros não pagam, né? O ideal é que todos paguemos e que paguemos pouco. E o secretário tinha uma visão muito inteligente disso, nos chamou para desenvolver esse projeto da Nota MP, e pela primeira vez na iniciativa pública, apesar de não ser algo que a gente teve 2 contas na iniciativa pública nesses 17 anos de empresa só, e ele nos deu uma meta, e que era uma meta muito arrojada. Ele falou assim, olha, em 3 meses eu quero 300 mil mato-grossenses ativos no aplicativo e colocando o CPF na nota, ou seja, o nosso índice de identificação na nota é de 5, eu quero que vá para 22%, eu não me lembro bem os números, eu estou aqui chutando, mas era muito ousado, e nenhum outro estado brasileiro, proporcionalmente falando, as suas populações, tinha conseguido atingir tanto em tão pouco tempo. E aí a gente pediu a eles, aos secretários, na época, Mauro Camargo e a Laís Souza, e a gente pediu a eles, e o Júnior na época era o gerente de publicidade também, a gente falou, olha, Galo, ok, mas assim, você libera a criatividade para a gente, nós temos carta branca para trabalhar isso, eles têm carta branca. Então a gente criou uma campanha que era super divertida, né, mostrando para as pessoas do benefício de baixar o aplicativo, de pedir o comerciante para incluir o CPF na nota, e que ela ia concorrer a prêmios, ela ia ganhar um monte de coisa, e ela tem um ganho social, acima de tudo, porque ajudava uma instituição, ou seja, era muita informação, era coisa muito que as pessoas não gostam tanto de ouvir, é chato. E a gente falou, pô, como isso fica legal? Como que a gente coloca essas pessoas baixando esse aplicativo, cadastrando uma instituição de caridade e pedindo esse CPF? Então a gente criou 3 filmes, né, com essa mesma equipe, e que eu citei antes já, e aí a gente teve um dos filmes, que era o filme Zagueiro, nesse também estava o Pedrão, criando na equipe criativa, e aí a gente criou formas de mostrar como tem coisas difíceis de pedir na vida, né, e pedir a nota era muito fácil. Bora! Fala pro neném não passar do meio do campo. Fala pro neném correr. O neném tá vindo aí, professor. Tá bom, treinador? Chamei, nenenzinho. Você joga bem. Você joga bem. E eu queria dar uma sugestão. Volta um pouquinho assim, ó, de irmão para irmão. Tem coisa que é difícil pedir, mas o CPF na nota é fácil. Com a Nota MT, você concorre a mais de 1000 prêmios por mês e colabora com a saúde, educação e segurança de Mato Grosso. Ô chefe, a notinha, tá? Com CPF, hein? Então, pede o CPF na nota. Pede já. Ganhei! Governo de Mato Grosso. Ganhei. E aí uma curiosidade também legal, a gente superou a meta que o secretário deu, né? Então foi um trabalho de utilidade pública para a iniciativa pública e que com meta, o que deve acontecer em gestão, não se melhora o que não mede, tem que ter meta, tem que ter recurso, tem que ter objetivo. E o desempenho foi bom em todas as áreas, em arrecadação, identificação de notas, em pessoas ativas, em doações a instituições de caridade. Isso é o que vale, né, o objetivo da propaganda lá na ponta. E de colegas meus, todo dia meus colegas fazem Álvaro, coisas boas aqui. Eu vou interromper, eu fui uma das clientes que passei a usar o Nota MT depois que eu vi a sua propaganda. Pô, que bom, esse é o objetivo, é influenciar as pessoas positivamente, mostrar que tem serviços legais, e eu acho que esse é um papel, Laura, muito bacana da gente ressaltar da propaganda, né? A gente escova o dente porque uma propaganda mostrou pra gente o benefício daquilo. A gente tem tanta coisa, tanta utilidade no nosso dia a dia que a propaganda nos mostrou. A propaganda não tem só esse papel econômico, né? Inclusive o estudo, a Deloitte publicou o estudo da importância do impacto da propaganda brasileira agora, esse mês. Para cada R$1 investido em propaganda no Brasil, ela gera R$ 8,56 no PIB, ou seja, é um investimento com retorno garantidíssimo, né? Um país que não investe em propaganda, não, empresas que não investem em propaganda,
elas dificultam o crescimento econômico. O crescimento econômico é emprego de qualidade, melhora da qualidade de vida da população. Então a propaganda tem esse papel, além do econômico, tem um papel social, né? Que traz para a gente oportunidades, traz para a gente informação boa sobre produtos, sobre serviços, que muitas vezes mudam o jeito que a gente vive, né? E você não falou aquela que você queria ter feito? Tem várias, mas assim, eu vou falar uma, nem tanto pela propaganda, mas tanto pelo case. Eu sou muito voltado assim para o negócio, mas eu gosto muito do case da Friboi. A gente comprava carne no açougue, né, assim como um commodity, e comprava carne por chã, patinho, alcatra, né, e a Friboi, através da propaganda, aquela que vocês lembram aí com o Tony Ramos, ela conseguiu fazer a gente querer uma marca na carne, né. Ela, em pouquíssimo tempo de anúncio, ela cobrava 30% a mais pelo mesmo commodity, pela mesma carne, mas que tinha a etiqueta com a marca dela. Eu acho um case genial, não é uma propaganda assim tão bacana, é uma propaganda mais de quebra do galho, mas eu vou falar uma que está no ar. Eu adorei a nova campanha da Seara, eu fiquei encantado com a nova campanha da Seara, aquela Delicie C, Supere C, com o C da Seara, né, o SE da Seara, e a ousadia até nas peças gráficas deles cortarem a marca e deixar só a parte que tem o SE para fazer isso. Eu achei sensacional, achei ousado. E Laura, se eu for falar isso aí, eu vou ficar aqui. Eu tenho 1000 vezes mais propagandas que eu queria ter feito, que eu gosto, do que das que eu fiz. Tá certo, vamos falar mais disso no próximo intervalo, no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já voltamos com esse publicitário ávido por tecnologia, estratégia e resultados, Álvaro Carvalho. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e neste especial Comunicação, hoje eu estou conversando com o designer responsável por importantes marcas do mercado de Mato Grosso, Álvaro Carvalho. Álvaro, durante a pandemia, a agência Soul, ela inovou e deu um baita exemplo de responsabilidade social. Os publicitários da casa, eles criaram de forma gratuita anúncios visando a prevenção e a conscientização sobre a Covid-19 e seus impactos. Como é que foi sobreviver na pandemia? Bom, foi difícil como foi para todo mundo, né? Ainda mais com a gente criando de graça. Mas foi importante, acho que a gente precisava passar por isso, né? Se veio, é porque a gente precisava extrair algum resultado dessa experiência, né? Mas inicialmente foi muito difícil, com os mercados fechando, né? Nós vivemos muito desse estímulo desse mercado, e até para reduzir o impacto na mão de obra, para tentar assegurar o emprego da maioria dos nossos profissionais, a gente começou a usar as nossas reservas para criar anúncios de utilidade pública. A gente criou mais de 200 anúncios sobre a Covid, para tentar conscientizar a população. Os impactos foram grandes logo no início, mas quem conseguiu, né, quem conseguiu se preservar, quem conseguiu passar por isso, conseguiu sair com saúde, né, que é o mais importante disso. A gente vai se reinventar, a gente vai se reconstruir, e o mercado já está aí, a gente já tá a 1000 por hora de novo. Mas naquele momento, aquele período, foi bem ruim. A transformação é inevitável e a busca em conhecer os novos meios e formatos também é constante. Como é que o mercado publicitário ele vem vivendo essa transformação digital, né, para o online? Qual o modelo ideal de negócios para conciliar as novas mídias em ambientes digitais e a rentabilidade necessária às agências? Esse é o ponto-chave da discussão da publicidade hoje, o modelo de negócio. Apesar do nosso desenho do modelo de negócio ser muito inteligente, muito interessante, a maioria das agências, os anunciantes, né, também, eles não vinham praticando isso, eles deixaram isso ir para um modelo concorrencial não muito saudável. E agora o desafio é tentar recuperar. Mas isso passa principalmente pela ausência da cobrança pelo serviço criativo, o preço da criatividade, né?
As agências há muito tempo começaram a estruturar o seu modelo de remuneração na remuneração do veículo, um percentual da remuneração do veículo. Ok, é bom, mas ele não reflete o valor que a agência entrega, o serviço que a agência entrega. O serviço de atração de público, de geração de conteúdo, de manutenção disso, isso é do veículo. Eu nunca vou ser capaz de fazer, por exemplo, o que você faz, a manutenção desse público que está assistindo a gente, a geração de interesse dele. Esse não é o trabalho da agência, isso é de empresas de conteúdo, de entretenimento, de jornalismo, enfim, é dos veículos de comunicação. O meu trabalho é identificar quem tem o público naquele momento que eu preciso para aquela marca, para aquele anúncio, para aquela mensagem. Por isso que no teu break comercial eu entro às vezes, né, com alguma marca. Por quê? Porque a gente precisa separar o papel de cada ente nessa cadeia do negócio da comunicação. E isso começou a se embolar, primeiro no modelo de remuneração, e segundo com a própria atividade. A agência começou a achar que gerava conteúdo, e que gerar conteúdo era algo simples, que fazia com uma pessoa criando para 20 canais. Isso é impossível, né? Geração de conteúdo é um negócio sério, basta você ver a estrutura, por exemplo, que tem na TBO, para gerar conteúdo. O papel da agência é fazer propaganda, entender a estratégia, entender o comportamento do público e qual veículo toca aquele público naquele momento e utilizar ele como ferramenta. Então, acho que esse é o grande desafio. As agências, o mercado da publicidade, ela se confundiu, ela se iludiu e ela precisa entender que o modelo de negócio sustentável da propaganda está no intelectual, na parte estratégica e na parte criativa, né? E não na parte de uma simples operação de página, de uma gestão operacional. Isso a máquina vai fazer, a inteligência artificial vai gerir essa parte operacional em breve, aquilo que já não está gerindo. Agora, a parte valorosa, que é a parte criativa, a parte de fazer diferente, a parte de ter essa ideia, de entender esse comportamento, né, de usar essas ferramentas de análise do comportamento para tomar a melhor decisão, isso aí só uma boa mente criativa vai continuar fazendo. E precisa se cobrar por isso, não pela mídia, não pela produção. Precisa se cobrar pela ideia. E a ideia precisa ter valor, porque gestores inteligentes sabem reconhecer o valor de uma ideia, né? Toda a história das grandes marcas, aquelas que são marcas mesmo, não aquelas que entraram simplesmente porque tinham um bom produto, mas aquelas que se comportaram como marcas, né, tinham ao lado do grande empresário, do grande gestor, um grande publicitário, né? Isso é histórico na história da humanidade, né? Os Médici tinham o Michelangelo, Da Vinci, tinham grandes caras lá, que eram publicitários, né? A maioria desses quadros eram anúncios, na verdade, né? Eram feitos sob encomenda, muitos até pelos mercadores de tecido, né? Quando você olha aqueles quadros do Renascimento, a maioria eram tecidos que eles tinham trazido e falaram, pô, precisa mostrar meu tecido. Então a propaganda, né, ela está em muitas áreas que a gente nunca botou atenção. Então, desde a marca mais valiosa do mundo hoje, né, a Apple, né, com produtos de altíssimo valor agregado, o Steve Jobs nunca abriu mão da parceria com o publicitário de confiança dele, que era o Lee Clow, da TBWA na época, da Child Day. Então, assim, quando ele foi demitido da Apple, depois ele foi levado de volta, que foi aquele ressurgimento da Apple de novo, a primeira coisa que ele pediu depois da carta branca, quando ele voltou, ele falou isso para o conselho, né, antes até de tirar o John Sculley da Pepsi, que estava lá, que foi quem demitiu ele antes, ele falou que ele queria toda a publicidade da Apple de novo na mão do Lee Clow da Child Day. Então, a relação, um bom empresário, um bom gestor, eu nunca vi um que não soubesse dar valor para a ideia, valor para boas ideias, e naturalmente reconhecer o valor da boa propaganda. Então, a gente vem, é assim que a gente se sustenta, a gente tentando conscientizar os nossos clientes, e a maior parte deles, e isso é uma conquista que a gente vem conseguindo ter, de trabalhar para quem de fato sabe dar valor a boas marcas, tanto que os nossos clientes são clientes muito reconhecidos, não por conta do nosso trabalho, mas por conta dos seus gestores, que têm uma visão ampla e que reconhecem a qualidade desse trabalho humano, da inovação, da ideia, da criatividade dentro dos seus negócios.
Você mesmo começou citando uma empresa, que é a maior empresa brasileira do agro hoje, que é a nossa cliente há muito tempo, que não tem produto em prateleira, ou seja, você não compra, os espectadores aqui não compram produtos dela e conhecem e respeitam essa empresa. Ela tem uma marca extremamente valiosa e, naturalmente, mesmo sem vender produtos na prateleira dos mercados ou das lojas, né, mesmo vendendo, fazendo um trabalho B2B no mercado internacional, nós reconhecemos, valorizamos essa marca e essa empresa lucra com isso. Ela lucra porque fica mais barato atrair talentos, fica mais barato manter pessoas, fica o turnover desse negócio, fornecedores têm mais interesse em ter relações com esses negócios, instituições financeiras oferecem capital mais barato para esse tipo de negócio. Então, a importância da marca, da ideia, da criatividade, não está só na agência que presta. A agência precisa atender a expectativa, mas está principalmente no empresário. Álvaro, já que você falou em agronegócio, como todo mundo sabe, o agro é o motor do desenvolvimento aqui do Brasil. E Mato Grosso é o estado mais importante para o agronegócio. Nós somos líderes na produção de soja, de milho, de carne, só que hoje o agro virou vilão para muitos ambientalistas e principalmente para os países europeus. Na sua visão de publicitário experiente, o quanto a imagem do agronegócio brasileiro sofreu devido ao aumento de desmatamento ilegal? Muitas vezes, né, ele é o culpado por desmatamento que outras pessoas fazem, mas a culpa é sempre do agro. E, na sua visão, qual o posicionamento ou reposicionamento das grandes marcas do agronegócio? Como é que eles têm que agir? Eu costumo dizer que a solução para todos os problemas da humanidade é a inteligência. Né? A inteligência é a capacidade de aprender, de trazer conhecimento, de entender como as coisas funcionam, de buscar o encadeamento lógico. Eu acho que esse problema de imagem, ele vai demorar ainda para ser reconstruído, mas ele passa por um trabalho informativo, um trabalho de comunicação árduo no mundo inteiro. O Brasil, apesar de ser falado como, entre aspas, né, o vilão hoje, né, o agronegócio brasileiro, pelo contrário, né, o agronegócio brasileiro tem o melhor desempenho em produção aliada a boas práticas de sustentabilidade na história da humanidade. Né? O Brasil tem 2/3 de todo o seu território com área nativa preservada, né? E metade disso é preservada por proprietários de áreas rurais, sob os custos deles, né? Então, assim, o Brasil produz o que produz, é recordista em produtividade por hectare em vários setores, né? E ele precisa ser reconhecido, isso precisa ser uma referência mundial, global, né? E mais do que isso, o Brasil não só produz muito bem, como o Brasil reinventa seus métodos de produção de tempos em tempos, ele aperfeiçoa, ele melhora, né? Isso se deve à agricultura brasileira, ao agro brasileiro como um todo. O agro brasileiro ele não é eficiente só dentro da fazenda, ele é eficiente a comunicação do agro, é eficiente a tecnologia para o agro, as boas práticas de gestão para o agro, compliance e por aí vai. Então, assim, eu trabalho com muitas empresas multinacionais, eu trabalho com empresas inglesas, americanas, japonesas, né, grandes, marcas reconhecidas, e eu costumo afirmar, e eu afirmo até dentro dos ambientes desses próprios negócios, que eu nunca vi governança tão inteligente, tão desenvolvida, tão comprometida, como eu vejo nas empresas do agro. Eu nunca fui tão exigido em outros setores, mesmo em empresas multinacionais, em setores como automobilístico, que é extremamente perfeccionista, como eu sou exigido pelos nossos clientes do agro, em vários aspectos, né? Desde compliance a boas práticas de governança. Então, nós como brasileiros, a gente precisa, naturalmente, não é fechar os olhos para os problemas que a gente tem no campo, né? Mas a gente não pode, porque pequeno grupo, né, comete crimes ou práticas assim condenáveis, a gente não pode colocar todo mundo num cesto, né? Também há publicitários que não têm comportamento exemplar, que têm um comportamento condenável. E não é porque o comportamento deles existe que o meu vai ser colocado no mesmo cesto, né? Ou de todos os outros. E assim em todos os setores, né?
A gente não pode ter essa régua tão inflexível, tão míope. A gente precisa saber separar o joio do trigo. A gente não pode generalizar o comportamento de todos a partir do comportamento de uns, né? Então isso é importantíssimo. E esses países que criticam o nosso agro, nenhum deles tem 10% do bom desempenho ecológico dentro da atividade agrícola que nós temos. Então, posto isso, qual que é o grande desafio do agro hoje? Se comunicar melhor, não só do agro, mas do Brasil. A gente precisa se comunicar melhor, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E esses são passos que o agro vem dando. Esse processo vem acontecendo, esse amadurecimento vem acontecendo, mas ainda precisa ser mais efetivo, né? Precisa ser maior, precisa atrair mais players. O agro precisa se comunicar mais e melhor, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, para mostrar aquilo de bom que faz, a relevância que tem na vida das pessoas como protagonista. Álvaro, além de empresário, você também é um cidadão engajado e preocupado com seu entorno. Para quem não sabe, o Álvaro é líder da Rede Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, uma importante instituição de fomento à cidadania e o incentivo às boas práticas na política. Álvaro, eu pergunto, publicidade e ativismo político, como é que é isso? Não combina. Mas assim, eu creio muito que a boa política se faz com a participação dos cidadãos, né? E que ela se faz na construção de pontes, onde a gente busca as nossas afinidades, né? E a política precisa existir aí, nas nossas afinidades. Acho que um dos grandes problemas é que o nosso Estado ficou grande demais e atuando muito nas nossas divergências, atuando naquilo que não é prioritário, né? O Estado precisa existir no que é de fato relevante para todos nós, na saúde, na educação, na segurança, enfim, naquilo que é consenso, não no nosso dissenso. E a boa política se faz através do bom diálogo, né? Infelizmente a gente está vivendo um momento meio antagônico a isso que eu estou dizendo, um momento de ânimos exaltados e tal. E não é assim que se constrói, nenhum país, nenhuma nação se construiu, evoluiu na briga, no grito, não é assim. E eu acredito muito que para a política evoluir ela precisa da participação de todos os cidadãos, né? E que todo mundo tem um papel nisso. A gente precisa contribuir, se doar um pouquinho. Naturalmente eu não tenho nenhum interesse na carreira política, mas eu tenho interesse na política, porque a política mexe com a minha vida, a política mexe com o meu negócio, mexe com os empregos que eu gero, mexe com a saúde, com a segurança, né, da minha família e a minha. Então, eu até brinco, falo assim, se você não é altruísta o suficiente para entrar na política, entre por egoísmo mesmo, né, porque o único jeito de mudar, de melhorar a tua vida, é melhorando a vida de todo mundo, né? Quando você atrás me perguntou da importância do dinheiro, no Brasil hoje, beleza, dinheiro melhora muita coisa, mas dinheiro não te traz segurança sozinho, né? O dinheiro não te traz um ambiente social, você não consegue caminhar tranquilamente pelas ruas, né? A gente vive um momento muito difícil. E o único caminho para melhorar isso é a política. E a política sendo feita da forma correta, de uma forma boa, com a participação de todos, se não todos, da grande maioria dos cidadãos de bem, né? Inclusive, eu vi que você participou das prévias, né, para a Prefeitura de Cuiabá nas últimas eleições pelo Partido Novo, junto com o Paulo Henrique, eu também o entrevistei aqui. Qual foi a sua motivação e você tem planos para o futuro? Eu não tenho uma motivação pessoal, meu plano é continuar bem no que eu estou fazendo, na minha profissão e tal, mas o setor público em geral brasileiro, ele atrapalha, não só o empreendedor, ele atrapalha todo cidadão brasileiro. O que eu tenho é que eu estarei à disposição para contribuir naquilo que eu posso contribuir, como eu já faço há muitos anos, não necessariamente ocupando uma cadeira, um cargo político. Eu faço doações para campanhas, eu participo de movimentos de renovação, não só a RAPS, né, mas vários outros, né, nacionais ou até regionais. Eu contribuo com atividades de melhoramento político, não só político, né, mas também sociais, em vários outros movimentos de melhoria para a educação, que busca recursos para a melhoria da gestão da educação. Eu estou
eu estou em vários projetos, né? Acho que a gente tem que se doar, e esse é o convite que eu faço para as pessoas, para participarem desses movimentos que visam melhorar a qualidade de vida de todos nós. Sobre o processo do Novo, lá atrás eu fui selecionado, né? Ele tem um processo seletivo para os candidatos, fui selecionado para ser um possível candidato a prefeito. Eu achei melhor não me candidatar, acho que não era um momento ali bom pessoalmente para mim. Eu tinha alguns entraves, eu precisava cuidar um pouco mais da saúde, dos meus negócios, a minha empresa não estava pronta para eu deixá-la, e porque eu só aceito fazer política se for da forma certa, né? Então eu jamais faria uma campanha utilizando dinheiro público, dinheiro do povo, então eu preciso estar capitalizado para fazer minha própria campanha. Então os desafios para um, entre aspas, político como eu, são maiores do que para os outros políticos que recebem 6 bilhões de dinheiro público para fazer campanha, né? Os meus valores, apesar disso ser legal, os meus valores me mostram que isso é imoral, e eu jamais faria algo desse tipo. Então, eu entendo que todos nós podemos contribuir muito com a política, e eu resolvi que eu estou à disposição. Assim, não só que eu estou à disposição, eu estou fazendo o que posso. Quem sabe aí no futuro próximo, talvez eu traga esses conhecimentos em gestão que eu desenvolvi, essa gestão 4.0, em inteligência artificial, em cidades inteligentes, essa referência que eu consegui buscar no mundo inteiro, para administrar de fato, ou participar de uma administração com foco numa melhoria, mas não mais do que 4 anos, porque aí a minha saúde financeira não aguenta. Mas eu tenho vontade, eu espero poder retribuir um pouco do que a sociedade me fez. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, por exemplo, né? Sou muito grato à escola pública, mas muito grato por quem pagou a escola pública na época que eu estudei, né? Que eram os contribuintes, eram os trabalhadores, né? Eles pagaram para mim. E a primeira coisa que eu me empolguei, que eu me motivei a fazer foi retribuir, né? Hoje, quantas crianças não acessam a escola pública graças ao imposto gerado através da riqueza que eu contribuo, né? E isso com cada outro cidadão. Então a gente já contribui, né? A verdade é essa. Nós do setor produtivo, todo trabalhador, um pedreiro, um balconista, um publicitário, um profissional aí, um cameraman que está nos filmando agora, todos nós contribuímos. Então, de certa forma, todos nós devolvemos também aquilo que os anteriores nos ajudaram através da iniciativa pública. Então, com esse raciocínio, com base nesse pensamento, que eu espero devolver um pouco mais. Eu devolvi muito, mas espero devolver um pouco mais, talvez levando boas práticas de gestão aí para a administração pública municipal. Para a gente encerrar, a propaganda influencia o comportamento das pessoas, das comunidades, do mercado. Eu pergunto, a publicidade é para os acomodados ou para os apaixonados inquietos? A publicidade é para todo mundo, né? Acho que não tem nada tão democrático, tão diverso quanto a publicidade, né? Naturalmente, os apaixonados inquietos se dão muito melhor nessa carreira. Mas tem muito acomodado também que vive dela. O legal da propaganda, Laura, muito do que se busca hoje na sociedade como um todo, em boas práticas, respeito à diversidade, a comportamento, a propaganda já faz há muito tempo, né? E ela vem influenciando, ela vem colaborando nisso, né? E eu acho que esse é o grande brilho da publicidade. A publicidade, ela é para todo mundo porque ela é de todo mundo, né? E nós somos diversos, nós somos plurais, né? Nós que fazemos a propaganda. E a gente precisa ser assim, senão a gente não entende quem ouve, quem vê, né, quem é tocado pela propaganda. Então, eu torço para que muitos outros apaixonados inquietos venham para esse lado de cá, para que a gente consiga cada vez mais tocar a vida das pessoas com mensagens legais, divertidas, né, úteis, de fato, e que a gente continue ajudando a melhorar a vida das pessoas, não só no aspecto econômico, mas principalmente no aspecto comportamental. Álvaro Carvalho, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar sua experiência e todo esse conhecimento conosco. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você.
Foi um prazer, Laura. Obrigado mesmo, um privilégio estar aqui falando com vocês. Não é muito minha praia estar na frente da câmera, minha praia está um pouquinho atrás. Espero não ter decepcionado muito e que tenha trazido alguma coisa útil para você e para os seus telespectadores. E a você que acompanhou a TBO até agora, continue ligado na nossa programação. Até mais!